Caríssimos irmãos, boa noite. É com muita alegria que retorno a esta casa. É sempre prazeroso visitar vocês e gostaria de ler um trechinho da prece de Cáritas. É uma prece que nos envolve, que nos dá o consolo de que todos nós precisamos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Meus irmãos, o assunto que eu trago até vocês é de suma importância para todos nós, e é um texto onde nós vamos ter a oportunidade de refletir e de repensar as nossas ações durante o nosso dia, durante a nossa estadia, de acordo com a doutrina espírita, no estado em que nos encontramos. Então, o trabalho voluntariado não quer dizer só trabalho nas casas religiosas. Nós vamos fazer um compêndio, vamos fazer um resumo do que seja o trabalho. Depois nós passaremos para o trabalho propriamente dito voluntariado. Então, meus irmãos, todos nós sabemos da importância e estamos conscientes que estudar é preciso. Hoje em dia, quem não estuda, principalmente as questões religiosas, principalmente o Evangelho, tem muita dificuldade de entender a diversidade das doutrinas existentes. Trabalhar é necessário. A lei de trabalho é a lei natural. E amar ao próximo, o menor caminho para se chegar a Deus. Então, nós vamos prestar atenção ao longo dessa palestra, desse estudo, a evolução do trabalho. O trabalho, a consciência do trabalho, da atividade constante em prol de nós mesmos e de outrem, é necessidade evolutiva e oferecida a todos em igualdade de condições. E esse trabalho, nós vamos observar que depende de nós. Diante das responsabilidades assumidas, colocarmos à prova as nossas atitudes. Então, o importante é que nós tenhamos consciência de que o trabalho é natural e que faz parte das nossas vidas e que depende do tamanho do trabalho. Ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode ser grande, mas todos nós temos que trabalhar para que possamos evoluir. Na conceituação genérica, trabalho, o que é? Nada mais é do que ocupação em alguma obra ou algum ministério. Exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Todos nós temos consciência disso. E aí a gente vai prestar atenção e observar que nos mundos mais evoluídos e nos inferiores, a natureza do trabalho não é a mesma, pois ela está diretamente ligada às necessidades de cada um. Para vocês entenderem, vocês têm que prestar atenção que cada um de nós está num grau evolutivo, sendo a inatividade, a ociosidade, um verdadeiro suplício. Então, a gente tem que prestar atenção e temos que ocupar realmente as nossas mentes para que nós tenhamos um melhor entendimento de nós mesmos, não só em pensamentos, em ações, mas em obras. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o que o Allan Kardec vem falar para nós? Ele nos norteia
o princípio da lei de trabalho, através das máximas, ajuda-te que o céu te ajudará. E é semelhante, muito parecida, com aquela, buscai e achareis. Pois nós encontramos aqui a verdadeira noção que vai fazer com que o homem pense realmente na importância do trabalho e que ele tem que fazer a sua parte para que possa, sim, ser ajudado por Deus. Meus irmãos, não basta pensar que vai cair do céu. Nós temos que nos esforçar para que as coisas aconteçam. Ninguém pode ficar parado, ninguém pode ficar inerte. Mas vocês vão falar, mas e se a gente não consegue? Gente, não é assim. Vamos dar tempo ao tempo, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que esforçar para que esse trabalho se apresente até nós e que nós saibamos ir de encontro aonde está esse trabalho. Então, persistência, paciência é tudo na nossa vida. Nós não podemos desanimar jamais. E aí nós vamos encontrar no capítulo 25, no item 3, onde vai falar para nós, e vocês têm que estar sempre com o Evangelho em dia. O Evangelho, eu já disse muitas das vezes, que ele tem que ser o livro nosso de cabeceira, para que vocês possam entender o que está naquele livro e o tanto que ele é imprescindível nas nossas vidas. Vocês vão falar, eu não consigo ler. Lê uma frase, lê uma palavra, coloque o seu pensamento para funcionar, falando para si mesmo da importância do Evangelho. Ali você vai encontrar as melhores coisas, as melhores soluções para o que você está precisando no momento. Então, é muito importante o que está no capítulo 25, no item 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, o que aconteceria? Presta bastante atenção. Faça uma reflexão com relação a isso. Os nossos membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. Se nós não colocarmos a nossa inteligência para funcionar, o que acontece? Não acontece nada, não é? Seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal, bem lá atrás. Por isso, a evolução se faz presente em todo ser humano. Por isso, lhe fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, se nós estamos fazendo a nossa parte, com certeza nós iremos receber de acordo com o nosso trabalho. Mas lembrando que esse trabalho tem que ser feito com amor. Esse trabalho tem que ser feito com dignidade. Esse trabalho tem que ser um esforço de cada um de nós. Não basta querer falar, eu quero isso e isso vai aparecer. A não ser que você tenha herdado, ou a não ser que você consiga, por meios ilícitos, o que não vem ao caso e que não é certo. Não é? Então, vamos devagar, vamos nos esforçar, cada um tem de acordo com o seu merecimento e a sua evolução, e o que for seu e que for para chegar até você vai chegar, o que não tiver que ser não vai chegar, porque nós temos a lei de causa e efeito, ação e reação. E o que nós programamos do lado de lá é muito importante. As pessoas se esquecem disso.
acha que tudo cai bonitinho, como se caísse uma fruta de uma árvore, e não é bem assim. Então, vamos refletir, vamos pensar, vamos trabalhar, vamos procurar nos esforçar, e esse trabalho não é trabalho que vai, como é que se diz, não trazer retorno. Não é ficar, vamos supor, matracando, falando da vida dos outros. Isso nunca foi trabalho. Isso nunca foi trabalho. O trabalho pode ser pequenininho, pode ser simplesinho, e todo trabalho dignifica o homem. Todo trabalho, por menor que seja, dignifica o homem. Nada de se sentir humilhado com o que faz. O importante é você servir. O importante é você trabalhar. O importante é você se sentir útil. Isso sim é que interessa, é o que interessa para nós, para Deus, para Jesus. É a nossa condição. E nós temos que pensar bem nisso, né? Na realidade, não importa o esforço físico que cada um tenha que despender para atender às faixas menos favorecidas da cultura e do destaque social. Foi o que eu falei. Pois que o trabalho dignifica, o executa e é garantia de crescimento. Não se há de fazer comparações ou medições quanto ao trabalho. Ah, porque fulano trabalha melhor do que eu, ou porque fulano tem o trabalho melhor e eu não tenho um trabalho. Não é por aí. Seja satisfeito e tenha a dignidade de aceitar o que você faz. Isso é muito importante. Sendo a lei de trabalho uma lei natural, motivo porque é uma necessidade e engloba os trabalhos materiais, assim como toda ocupação útil. Isso está no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, na pergunta 675. Trouxe até aqui o Livro dos Espíritos. Quem quiser conferir, pode conferir. E é um capítulo de super importância para todos nós. Aliás, também todo mundo teria que ter o esforço de estar lendo o Livro dos Espíritos, pelo menos uma pergunta por dia. Não se aprende nada do dia para a noite, da noite para o dia, e até hoje nós estudamos na minha casa espírita o Livro dos Espíritos. Também é um livro de cabeceira. Você vai poder entender toda a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Aliás, são 5 as obras mais importantes que têm que ser lidas, né? O Pentateuco. Então, tem o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu, Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. São obras de cabeceira para você entender o que é a doutrina espírita, o que é que Kardec vem trazer e vem falar para nós. Entendeu? Então, é muito importante isso. Então, nós sabemos que o trabalho está alicerçado em princípios morais, principalmente no amor, e por isso mesmo ao lado da oração. É outra coisa muito importante nas nossas vidas. Trabalho associado com oração. É um dos maiores remédios, um dos maiores antídotos contra o mal, pois que corrige as nossas imperfeições e disciplina as nossas vontades. Porque muitas das vezes nós somos cheios de vontades, somos, como é que se diz? Querendo as coisas para ontem, e não é assim. Tudo tem que ter o seu tempo, tem que ter paciência. E a ociosidade, tem até uma frase popular, é a casa do demônio. Então, lembrar que nós não devemos ser ociosos, que nós temos, sim, que trabalhar, porque nada se faz, e se faz muito mal quando não se trabalha. Pois aí estão
o egoísmo. Então, quando não se trabalha, o que vai entrar? Vai entrar o egoísmo. A pessoa se torna mais egoísta ainda, porque ela passa a pensar só nela ou passa a desejar aquilo que não é dela. O pensamento deprimente vem da ociosidade, a negatividade e as tentações. Você pode notar bastante, a não ser que tenha algum problema psiquiátrico, quando a pessoa está com pensamentos negativos, o que acontece? O que acontece? Pode responder. O que acontece quando a pessoa está com pensamento negativo? Qual que é a primeira coisa que ela faz? Pode responder. Como? Reclamar. A pessoa negativa, ela reclama. Ela reclama dela mesma. Reclama de tudo. E coloca a culpa no outro. Ela não assume responsabilidade pelos seus atos. Eu gosto bem de trazer os estudos para a nossa realidade, para que a verdade seja dita. Doutrina espírita nos dá condição de entendermos o semelhante, entender a nós mesmos e mostrar para nós que nós somos capazes e que nós temos que trabalhar para que essa negatividade seja extirpada da nossa vida. E quando, além da negatividade, existe uma coisa pior, vem as tentações, que leva a pessoa, muitas das vezes, a procurar o que não deve fazer. Ela se envereda, muitas das vezes, por um caminho sem volta. Sem contar que ela ainda conta com o obsessor que vê a fragilidade dela e fica instigando. E aí é um caminho sem volta. Ou muitas das vezes não. Porque aí ela vai procurar quem? O que ela vai procurar? Querendo retornar desse mal. Algum templo, né? E se for um templo consciente, um templo bom, ela vai procurar quem? Deus, não é? Porque até então ela tinha esquecido, não tinha? Porque ela estava imersa em pensamentos negativos. Ela estava com o obsessor cutucando ela. Não é bem por aí? Então, meus irmãos, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, a gente tem que orar e a gente tem que ocupar a nossa mente e nós temos que ocupar as nossas mãos. Isso é primordial. Aí você vai falar assim, mas eu aposentei, eu quero sombra e água fresca, eu não quero fazer mais nada dessa vida, eu já dei o que eu tinha que dar, o meu quinhão, e então agora eu não vou fazer nada. Mas você acha que está certo? Vocês acham que está certo? A pessoa pode desfrutar da aposentadoria, ela pode descansar, mas ela não pode continuar inerte. Ela tem que estar fazendo alguma coisa. Aí entra a questão do trabalho voluntário, do amor, da vontade de ajudar o próximo, da vontade de servir, não é? Sem remuneração. Porque esse trabalho voluntariado, o que ele vai fazer? Ele vai curar as mazelas da nossa alma, que não se cura com trabalho material. É onde você vai encontrar uma coisa prazerosa para você fazer, você vai se sentir útil. Não é que você vai ver o outro sofrendo que você vai se sentir bem. Não, você vai ajudar, você vai caminhar junto com aquela pessoa. Então, isso é muito importante. Então, o trabalho do homem, objetivo o quê? A transformação para melhor.
Isto na generalidade. Aí nós vamos ver, ainda falando do trabalho material, nós vamos descobrir nas diversas profissões, não é? O arquiteto, o que ele faz de importante, o economista, o dentista, o médico, o professor, e assim as inúmeras profissões existentes nessa existência que nós estamos. O carpinteiro e várias outras, né? Às vezes eu me esqueci de várias, mas é uma gama enorme de trabalho, de pessoas com profissões que fazem alguma coisa pelo seu progresso, pelo seu país, para a humanidade. E assim vem o agro, vem uma série de coisas, né? Pecuarista, e vem tudo dando a sua contribuição para todo mundo. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que esta é uma ação natural e primeira do homem, produzir para suprir as necessidades básicas. E ao longo da história, nós vamos vendo a evolução desse trabalho. A começar, quem vê televisão, quem já estudou, vê, ao longo do tempo, essa evolução vem através dos tempos, desde a pré-história. Então, vem a Idade Média, Idade Antiga e contemporânea, medieval, o homem lá na pedra lascada, começando, depois mudando de utensílio. Então, esse trabalho vem evoluindo até os dias de hoje. Então, isso não é uma coisa muito importante. E depois nós vamos ver que a própria evolução material do homem está ligada diretamente a esse trabalho. E assim nós podemos dizer que o trabalho remunerado é a forma que o homem tem de modificar o meio que vive. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, numa simples leitura, nós podemos verificar a verdade das necessidades materiais. Está lá no Evangelho, que esse trabalho é para gerar progresso, é para trazer para o homem o progresso e a sua riqueza, ela tem que ser usada, né, para fazer o bem. Ele, claro, ele tem as suas vontades, ele realiza as suas vontades, mas tudo há que se ter um equilíbrio. Então, existe uma outra forma de trabalho que é super interessante, que não rende moeda, nem produz, remuneração, e nem tampouco crescimento permanente na área econômica. Mas este trabalho é o trabalho de quê? De abnegação, do qual não produz troca ou remuneração, mas que redunda num crescimento de si mesmo. Então, é aqui, nos diversos templos religiosos, nos diversos trabalhos de voluntário, é que nós vamos nos encontrar. No primeiro caso que a gente viu, foi o trabalho gerando crescimento material. A pessoa evoluindo, construindo seu pequeno império, médio império, grande império, através do esforço, dos seus ganhos lícitos, não é assim? Então, ele desenvolve de uma forma exterior. E no trabalho voluntário, é um trabalho de abnegação, é um trabalho de amor, que a pessoa vai tirar do seu tempo, vai tirar da vontade dela de melhorar, porque quem de nós não sentiu uma melancolia, não sentiu um pouquinho de depressão, não sentiu vontade, muitas vezes, de ficar quietinho, e aí você faz um trabalho voluntário, o que acontece? Melhora. Melhora, você sente tão alegre, tão feliz, não é muito de bom tom dar exemplo. Eu estou na doutrina espírita há mais de 20 anos, não cabe aqui falar isso. Vocês estão achando que eu cheguei na casa espírita e vim direto para o microfone?
Não. Eu cheguei lá, eu assentei numa cadeira, num banco, igual esse aí. Eu ouvi. Eu tive pessoas maravilhosas que não me cobraram nada, não perguntaram o que eu estava fazendo ali, o que é que eu tinha. Eu sentei, eu ouvi. Tristeza que eu tinha, ou talvez amargura, ou talvez raiva, foi passando. Eu fui vendo. O que a gente faz na casa espírita? Aí uma pessoa falou para mim, serve um copinho de água. Eu servi um copinho de água. Eu fiquei na fila da água muito tempo. Eu varri quintal. Coisa mais normal do mundo. Eu passei pano. Eu recolhi comida. Eu servi prato de comida para quem eu nunca tinha visto. Ali e até hoje é um irmão de jornada evolutiva. Eu fui para a Câmara de Passe, tomar passe. Eu fui aprender o Evangelho. Tinha uma senhorinha que falava, você vai falar, você vai estudar. Desenvolvi mediunidade, fiz sopa. Eu não sei fazer sopa, não, mas eu piquei verdura. Mexi panela. Aí falava assim, coloca o seu fluido de amor nessa panela. Um dia, eu fui picar uma cebola, uma couve, saiu um lá de dentro da cozinha e falou assim, nossa, olha o tamanho da couve que ela picou. Porque a couve pica fininha, né? E a minha saiu grossa. Se fosse outra, se tivesse melindrado, nunca mais teria voltado. Eu achei aquilo maravilhoso. Fui ficando, o tempo foi passando. Vim para cá, fui ser professora de criança. Fiquei aqui olhando. Fiz algumas tarefinhas bem pouquinha. Entendeu? Ninguém nasce sabendo e ninguém começa grande. Mas é uma alegria quando você desprende amor, quando você faz alguma coisa. É a melhor coisa você estar no meio de pessoas que te dão valor, que você acha interessante. Cuidar do outro, olhar no outro, olhar dentro do olho da pessoa. Estar ali, você se cura e cura qualquer enfermidade. Se você tiver merecimento e paciência, mas tem gente que fala assim, não dou conta não. Não dou conta de ficar lá esperando acontecer as coisas e não acontece do dia para a noite, da noite para o dia, tem que ter merecimento. Mas não desanima não. Desanima não. Aí passa para outra religião, chega lá, é completamente diferente, vai mudando, uma hora se encontra. O importante é você ter paz de espírito, é você ter aquela leveza de alma, é você ser feliz e ser contente com o que você é, com o que você tem. Isso é o mais importante. Isso é que vai trazer felicidade para você. Não é o que o outro tem. Não é o que você quer de imediato pensar, se eu tiver... Sempre a pessoa acha que a grama do vizinho, né, é mais importante, é melhor do que a sua. Não, batalha, cresça, materialmente, espiritualmente, mas devagar.
não é? Se conforme com o que você é. As pessoas não têm aceitação do que elas são. Por isso é que existe problema. É muito difícil entender o ser humano. Mas a partir do momento que você tem condição de ler uma palavra do Evangelho, você melhora. Então, o que nós vamos ver, gente? Presta bastante atenção. Que Jesus é o exemplo desses dois tipos de trabalho. Enquanto carpinteiro, lembra lá, vai lá na Bíblia e veja. Dedicado, com José, ele trabalhava. Ele ativamente mostrando a importância do trabalho. Lembra lá, desde pequeno, ensinando que o trabalho em atividade honrada é o dever primeiro para a manutenção do corpo e da vida terrena. Depois, o que vai acontecer? O seu exemplo vai infundir coragem, estimula o trabalho-serviço, o trabalho-redenção, fraternal, procurando manter a sociedade unida, acalentando os menos favorecidos, dando conforto. E aí nós vamos perceber que o trabalho voluntariado é muito antigo, pois que foi inventado por quem? Por Jesus Cristo. Isso aqui todo mundo precisa saber, gente. Inventado por Jesus Cristo, quando às margens da Galileia, chamou os pescadores, seus apóstolos, Simão Pedro, Bar-Jonas e seu irmão André, João e seu irmão Tiago, os dois filhos de Zebedeu, para uma jornada que jamais terminaria. Trabalho de Jesus não terminou. E dos seus discípulos também não. Então, trabalho voluntário e mais trabalho voluntário os esperava ao longo do tempo, das horas, dos dias, dos anos, dos séculos e dos milênios. Aceitaram trabalhar de graça. E nós vamos ver que na segunda carta de Timóteo, Paulo adverte que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a receber os frutos. Aí vocês vão perguntar para mim, como receber os frutos se não recebemos dinheiro pelo que nós produzimos? Aqui, ou em qualquer trabalho voluntário, você não precisa receber dinheiro, não. Você vai receber, se você fizer com amor, se você tiver alguma dívida do passado, o que você fizer com amor é ressarcido. E quando você passar do lado de lá, você vai ter bônus horas. Entenderam? Então, isso é muito importante que fique bem claro. E tem uma outra coisa muito importante, que Emmanuel, no livro Perante Jesus, nos fala do trabalho voluntário, explicando-nos como nos chega a remuneração. Lá ele explica direitinho. Mais do que compensadora, por trabalharmos pelo simples prazer de servir desinteressadamente. A gente não pode barganhar, mas a gente sabe que a gente recebe, sim, de Deus por aquilo que nós fizermos com amor e as nossas faltas serão diminuídas. Então, o trabalho se transforma em prazer de servir. Surge aí o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no nosso endereço exato, para a execução da sentença, por aquilo que nós fizemos de errado, que determinamos a nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra a serviço do próximo, manda a justiça divina que seja suspensa a execução por tempo indeterminado. Então, nós temos uma ajuda. Então, nós podemos entender que todo mal que cometemos estamos nos sentenciando de forma a constituir dívida correspondente a que estamos obrigados. E Sócrates, lá atrás, já considerava que o bem e o mal nada mais eram que a sabedoria e a ignorância juntos.
né? E aí nós vamos percebendo que a caridade é super importante. Qual que é a máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, todo bem que nós conseguirmos amelhar na vida presente, será descontado nessa dívida. Porque ninguém é santo. Ninguém é santo. Todos nós aqui estamos para evoluir, para melhorar a nossa condição espiritual, moral e material, desde que seja tudo feito com amor, que nós tenhamos paciência, que deixemos de lado o nosso orgulho, as nossas vaidades exacerbadas, grandes demais, porque um pouquinho de vaidade é bom também, né? Mas nada pode ser uma coisa que desequilibra. Há que se ter o equilíbrio. Eu gosto muito dessa frase, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, vamos devagar e vamos que vamos, porque nós vamos conseguir, nós somos mais fortes do que qualquer empecilho. Vocês vão falar, é fácil falar. Não, não é fácil falar, não. Não é fácil falar, mas é muito difícil também colocar em prática. E colocar no nosso dia a dia, nas nossas ações do dia a dia. Mas a gente é forte, a gente consegue, e eu sou muito otimista. O pessoal fala, nossa, é otimista até demais. Mas não é isso. Eu não gosto de deixar me abater. Por mais que tenha, que a vida não é mar de rosa, que a gente tem que ter ilusão, ver só coisas boas. Eu acho que coisas boas, se você fala em coisas boas, se você não é negativo, você atrai coisas boas, evita pensamentos ruins, evita que os irmãozinhos menos desavisados cheguem até você. E você pode falar com toda firmeza, com toda sabedoria, falar, quando vier alguma coisa negativa para você, você fala, isso não é meu, não me pertence, sai de perto de mim e bola para frente. É isso que nós todos temos que fazer. E nós sabemos, né, que essas coisas negativas, elas têm que realmente sair para a gente não adoecer. E que o trabalho é o alimento da alma. As pessoas nem imaginam o bem que estão fazendo a si próprias quando se dedicam a realizar algum trabalho sem a respectiva recompensa financeira. Aqui, na igreja evangélica, em outras casas espíritas, em qualquer lugar tem serviço para todo mundo. O que eu noto, e que nós notamos na minha casa espírita aqui, na pandemia, nós ficamos muito reclusos. Então, a gente desanimou um pouco. As coisas foram voltando devagar. Mas nada como retomar esse trabalho devagarinho. Nada como convidar as pessoas para vir até a casa, mas nada deve ser forçado. Colocar as crianças e os adolescentes para entenderem o que é a doutrina espírita, mostrar a necessidade do trabalho para dar continuidade ao que os grandes mestres dessa casa ou de outras fizeram, para que esse trabalho não seja parado. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, nós temos que entender que as pessoas podem, sim, oferecer um pouco do seu tempo, uma parcela apenas do fruto de sua profissão, um pedacinho de seu coração. Então, as maravilhosas obras beneméritas e de caridade erguem-se no planeta. Para todo lado tem gente fazendo bem. Uns mais e outros menos, mas existe, né? Todos somos chamados a produzir obras de trabalho desinteressado, aquele que é abnegado e exige doação. Ao trabalho voluntário, todos fomos chamados. Basta parar para pensar que essa é a mais pura verdade. Entretanto, aos que deixaram passar a oportunidade, nós conclamamos que venha compor a fileira. Deixe as desculpas de não tenho tempo,
meus filhos são pequenos, meu marido é sistemático. Quando aposentar, eu ajudo vocês. Minha família necessita de mais cuidado do que uma igreja, do que... Não, gente, tem tempo para tudo, pode dividir. A família é super importante, mas você pode repartir um pouquinho do seu amor para com as pessoas menos favorecidas. Você sabe o benefício que isso vai te trazer. Então, não te esqueças do tempo e auxilie agora. É tempo de agir. É tempo, estou terminando, hein, gente? É tempo de agir, é tempo de aprender, é tempo que o doar-se de forma absolutamente desinteressada é semeadura de amor e libertação. Pois que a justiça divina dá a cada um segundo o seu merecimento e o seguimento da máxima do Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo, extirpando o egoísmo, a arbitrariedade, que devem ser banidas o quanto antes de nosso comportamento. O trabalho é e será o único meio de evolução do ser encarnado e desencarnado. A forma que cada um pode ser mais útil para o maior número de pessoas é a análise pessoal de cada um de vocês. Vocês sabem o que vocês devem fazer. Qual a contribuição que vocês devem fazer? Procure se inteirar do que se passa numa casa religiosa. Procure se inteirar de como é o trabalho. Mostre interesse. Mostre interesse. É uma casa religiosa que abraça e acolhe todo mundo. Existem milhões de tratamentos para cada um dos probleminhas que cada um de vocês tem. Mas o trabalho, se você der uma pequena contribuição que seja, fechar uma porta, apagar uma luz, dar um copinho de água, ler uma palavra, olhar uma criança que está chorando no braço de uma mãe, perguntar se a pessoa tem sede. Gente, é super importante. Aí as tarefas vão aparecendo. As tarefas vão aparecendo. Ninguém humilha ninguém. Todo mundo quer o melhor de todo mundo. Todo mundo precisa ter coragem, bom ânimo e vontade, perseverança de lutar e de fazer alguma coisa para si e para o seu semelhante. Nada de ser egoísta. Realiza o teu compromisso, por menos insignificante que pareça, pois que esta será a base para grandes realizações. Hoje, tanto tempo são passados, o trabalho tem leis que o regem para que a sociedade possa ser mais justa devido à imperfeição natural dos homens, né? Os homens estão sempre, né? Quando eu falo homens, é homem e mulher, estão sempre querendo atrapalhar o percurso da nossa evolução com coisas que não são meritórias aos olhos de Deus, não é? Está sempre querendo mais, sempre querendo fazer coisa errada, não é por aí. Então, o que as casas espíritas, as casas religiosas têm que fazer? O cuidado, né, de ter um programa, uma lista de todo mundo que trabalha na sua casa. Mas não é para pagar em dinheiro, não. É para ter o controle e mostrar a necessidade de ter um grupo, né, de pessoas que fazem esse trabalho voluntário. E aí a gente já sabe que ele tem que ser abnegado, vem de acordo com as suas possibilidades e lembrando que ele vai se curar a si mesmo. Então, os valores de fé, de amor e de persistência nos levam à reflexão de que a caridade deve sempre ser pautada, né, com muito critério,
com muito amor, com muito esforço, com muita boa vontade, para que possa, sim, amparar todas as pessoas que necessitem. É uma casa de amor, as casas são de amor, é para a melhoria da pessoa e para a melhoria de uma maneira geral, do mundo, para que as pessoas melhorem cada vez mais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Eu acho que eu me fiz entender. Me desculpa pelo tempo muito longo, mas eu quis colocar para vocês a importância do trabalho ao longo dos séculos e a importância do trabalho voluntário. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que continuemos a trilhar o caminho do bem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.